E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Diz-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque todo não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 13 e 18. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. 19. Ministério Móvel. Evangelistas. A palavra evangelista é muito familiar no cristianismo contemporâneo. Todavia, existem muito poucas ocorrências disso no Novo Testamento. Basicamente, é derivada da palavra que significa boas novas. Por isso, poderíamos definir um evangelista como um proclamador de boas novas. Pensar sobre o evangelho como boas novas faz-me sempre lembrar de uma amiga, cujo marido era diácono na igreja que frequentavam em Chicago. Essa senhora ficou incuravelmente doente com um problema de rim. Por isso, ela foi à livraria de sua igreja buscar um livro sobre curas. Depois de procurar diligentemente, ela apareceu com 14 livros com conteúdo sobre como saber sofrer, mas sem um sobre como ser curado. Bem, eu não chamo a isso o evangelho, porque o evangelho é boas novas. Eventualmente, ela foi ter com um sacerdote episcopal que era batizado no Espírito Santo. Recebeu o batismo do Espírito Santo, foi ungida com óleo e foi curada miraculosamente. Quando ela voltou ao seu médico judeu, ele foi obrigado a reconhecer que acontecera um milagre. Isso são boas novas. Isso é o evangelho. O evangelista é aquele que conta as boas novas. Se alguém não te contar boas novas, não o deixes enganar-te, fazendo-te acreditar que ele está contando o evangelho. O evangelho é a boa nova que Deus te ama e te quer perdoar, abençoar, fazer-te prosperar, curar-te e preparar-te para viveres com vitória, alegria e paz interior. Se isto não é boas novas, não sei o que é. Muito do que é transmitido como evangelho, as pessoas que frequentam as igrejas, tem pouco ou nada a ver com o que o Novo Testamento chama de evangelho. O substantivo evangelista. O primeiro uso do substantivo evangelista no Novo Testamento está em Efésios 4:11, na lista dos ministérios que estamos a considerar. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Segundo, nós temos a seguinte afirmação feita acerca de Filipe. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Atos 21:8. Filipe era chamado evangelista, e ele é o único homem que foi especificado pelo nome como tendo este ministério. O versículo diz que ele era um dos 7, isto é, os 7 que foram apontados como diáconos, tal como está registrado em Atos 6. Por isso, numa certa altura, Filipe tinha 2 títulos, diácono e evangelista. Estudaremos a relação entre evangelista e diácono num capítulo posterior. A letra. O evangelista é o proclamador das boas novas. Vejamos agora a terceira ocorrência da palavra evangelista, que se encontra em 2 Timóteo 4. Paulo estava a escrever a Timóteo, que é mencionado em outra passagem como apóstolo. Algumas pessoas imaginam que Timóteo tinha um ministério de pastor, mas não era realmente um pastor, nem era aparentemente um evangelista. Como vimos anteriormente, o ministério de apóstolo pode incluir todos os outros ministérios. A esta luz lemos: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Timóteo não era especificamente um evangelista, mas Paulo disse-lhe
que ele não poderia cumprir inteiramente o seu ministério apostólico na sua presente missão, sem fazer também o trabalho de evangelista, um proclamador das boas novas. O verbo evangelizar. Acabamos de ver 3 ocorrências do substantivo evangelista no Novo Testamento. Contudo, existe um verbo diretamente relacionado com isso no grego, que podemos traduzir por evangelizar. Pode ser traduzido como proclamar boas novas, ou proclamar as boas novas, ou pregar o evangelho. Com certeza, transporta consigo o pensamento do ministério de um evangelista e as atividades relacionadas com ele. Isto ocorre cerca de 50 vezes no Novo Testamento e, por conseguinte, deve ter sido uma parte importante do ministério da igreja primitiva. Para começarmos a examinar o que significa ser um evangelista, vamos olhar para o ministério de Jesus, que é, novamente, o modelo perfeito de todos os ministérios. No princípio do seu ministério, Jesus estava na sinagoga em Nazaré. Esta era a sinagoga da sua terra, onde ele tinha crescido. Ele levantou-se e leu a profecia de Isaías 61, que depois aplicou a si próprio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4,18. O que a nova versão King James traduz como pregar o evangelho é uma palavra única, eugelizo, ou evangelizar no grego. O versículo podia ser traduzido: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, ou ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. As outras ações transcritas neste versículo 18 são o resultado de trazer as boas novas, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. As boas novas do Evangelho trazem estes resultados maravilhosos às vidas daqueles que o recebem. E eu recebi, glórias a Deus. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Lucas 4,43. Novamente em grego, pregar o reino de Deus significa trazer as boas novas do reino de Deus. A Escritura diz isto dos 12 primeiros discípulos, que foram enviados como apóstolos. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Lucas 9,6. Mais uma vez, a frase traduzida anunciando o Evangelho refere-se a evangelizar, proclamar. Repara que curar seguia-se a pregação do Evangelho, como evidência de aquilo que era realmente as boas novas. Mais à frente em Lucas, temos outro exemplo do uso deste mesmo verbo. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele, Jesus, ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. Lucas 20, 1. O grego para anunciando o Evangelho significa evangelizando. Por isso, o versículo podia ser traduzido: ele ensinava o povo no templo e evangelizava. Voltando para o livro de Atos, olhemos para 3 ocorrências da palavra. A primeira fala de Pedro e João, que tinham descido a Samaria para ajudarem a conservar os resultados do ministério evangelístico de Filipe. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Atos 8:25. Repara que neste versículo surgem 2 formas da palavra pregar, mas no grego são usadas 2 palavras completamente diferentes. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos, evangelizando. A primeira ocorrência de pregar é a palavra comum para falar, mas a segunda é a palavra específica para evangelizar ou levar as boas novas. Eles levavam boas novas às aldeias no seu regresso da Samaria para Jerusalém.
A próxima ocorrência é durante a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e ali pregaram o Evangelho. Atos 14:7. O grego para eles pregaram significa eles evangelizaram. Eles estavam continuamente a pregar o Evangelho. Repara que o próximo incidente registrado é a cura de um homem que era coxo. Vê versículos 8 a 10. Penso que em quase todos os lugares em que essa palavra evangelizar é usada, descobrirás que a cura e a libertação não estão longe, porque elas são a evidência das boas novas. E assim aconteceu comigo. Quando eu recebi as boas novas e Jesus na minha vida, eu não fui só salva, eu fui liberta e curada de muitas enfermidades. Graças a Deus. Continuando. Terceiro, temos a chamada de Paulo e seus companheiros para irem para a Macedônia. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos 16:10. Onde diz no versículo anunciar o Evangelho, novamente no grego está evangelizar. Eles foram chamados para levar as boas novas ao povo da Macedônia, que nunca tinha ouvido o Evangelho e estava esperando por isso. A palavra é usada muito frequentemente no livro de Romanos. Vamos ver aqui 3 ocorrências, começando por essas 2. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Romanos 1:15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10:15. Pregar o Evangelho significa evangelizar, e pregar o Evangelho da paz significa evangelizar a paz, ou levar as boas novas da paz. Várias citações do Novo Testamento sobre evangelizar são tiradas do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Se houve um profeta com o espírito evangelístico especificamente, foi Isaías. Ele foi um profeta acima de todos os outros, cujas palavras continham as boas novas do Evangelho no Antigo Testamento. Um pouco mais adiante, Paulo falou acerca do seu próprio ministério e do seu desejo de chegar sempre aos não alcançados. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15:20. De novo, anunciar o Evangelho é evangelizar. É típico do ministério evangelístico, desejar alcançar os que estão não alcançados, trazer a mensagem àqueles que nunca a ouviram. A paixão consumidora do evangelista é levar as boas novas a toda a gente. Ele é um homem em movimento, não pode descansar até que todos tenham ouvido. Depois, no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo estava a falar sobre pessoas que tinham sido batizadas em água e disse que ele próprio não tinha batizado muitos, porque isso não era verdadeiramente a sua missão. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 1 Coríntios 1:17. Paulo deixou batizados seus convertidos para outros, contudo, ele viu-os batizados. A sua principal missão era evangelizar, levar as boas novas. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo estava a falar sobre o que tencionava fazer, depois de terminar o ministério que Deus lhe tinha dado na região da Acaia, onde Corinto estava situada. O seu objetivo era anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. 2 Coríntios 10:16. Uma vez mais, a sede do evangelista era ir sempre mais longe, ir aonde as pessoas ainda não ouviram a boa nova. Com certeza, como já mencionei, Paulo estava a fazer o trabalho de um evangelista no âmbito do seu ministério como apóstolo, e o ministério apostólico inclui o de evangelista, o triplo propósito do evangelista. O objetivo supremo do evangelista é apresentar o pecador ao Salvador. Depois de fazer a apresentação, ele não fica no aprofundamento da familiaridade com Cristo, mas continua a procurar outros que nunca foram apresentados a ele. Por conseguinte, o seu ministério é essencialmente introdutório. O objetivo supremo do evangelista é apresentar o pecador ao Salvador. Contudo, de acordo com o modelo claro do Novo Testamento, o evangelista não apresenta apenas as pessoas ao Salvador, ele também as traz à salvação e ao batismo na água.
Podemos então resumir o triplo propósito do evangelista deste modo: apresentar os pecadores ao Salvador, trazê-los à salvação e fazer com que sejam batizados na água. A minha convicção pessoal é de que, à medida que a igreja se aproxima cada vez mais dos padrões do Novo Testamento, nós veremos aqueles que são verdadeiramente chamados e enviados como evangelistas assegurarem-se de que os seus convertidos são batizados na água. Afirmei anteriormente que muitos cristãos hoje se extraviaram completamente do padrão do Novo Testamento, do batismo na água após a conversão. Eles habitualmente realizam um serviço de batismo na água talvez 1 ou 2 vezes por mês. Se desejas ser batizado, vem no domingo à noite, 25 de janeiro, e nós te batizaremos. Mas como vimos no livro de Atos, cada pessoa que era convertida era normalmente batizada na água, após poucas horas da conversão. É difícil encontrar alguém que esperasse até o dia seguinte. Havia uma urgência tremenda na mensagem do Novo Testamento sobre o batismo na água. Na verdade, não há autoridade no Novo Testamento para separar a salvação do batismo na água. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Ele não disse nada sobre a pessoa que acreditou, mas não foi batizada. Em Mateus 28:19, quando Jesus enviou seus discípulos, disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, as pessoas exclamaram: o que devemos fazer? Atos 2:37. E ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Versículo 38. Depois das pessoas se tornarem discípulos, a primeira coisa que deviam fazer era serem batizadas. É antibíblico separar a conversão e o batismo, seja de que maneira for. Filipe, o nosso modelo de evangelista no Novo Testamento, no fundo pôs a mesma ênfase no seu ministério. A natureza do ministério evangelístico. A maior parte de Atos 8 contém a descrição do Novo Testamento do ministério de um evangelista, o único guia que temos para isto. Nessa altura, na vida da igreja primitiva, havia uma grande perseguição devido aos esforços de Saulo de Tarso. Com exceção dos apóstolos, os crentes eram dispersos para salvarem a sua própria vida. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Atos 8:4. Incidentalmente, a palavra grega para anunciar aqui é evangelizar, evangelizando a palavra, levando as boas novas que estão contidas na palavra de Deus. No meio dessa perseguição e evangelização, temos o relato do ministério evangelístico de Filipe. Reparemos nas principais características de Filipe como evangelista, tal como são retratadas neste capítulo. A sua mensagem. Primeiro, repara na mensagem de Filipe, que é maravilhosamente simples. Em cada versículo está resumida numa palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos 8:5. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Versículo 35. Assim, a sua mensagem era tremendamente simples. Era Jesus Cristo. Ele não estava a apresentar uma doutrina elaborada, ele apresentava uma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele estava a introduzir Cristo a pessoas que não o conheciam. A coisa maravilhosa acerca de um evangelista verdadeiro e ungido de Deus é que podes ouvi-lo pregar um sermão 20 vezes e continuas a gostar, porque a unção do Espírito Santo está sobre ele. Todavia, se o professor ensinar a mesma coisa 20 vezes, provavelmente perderás o interesse. Por exemplo, tenho ouvido grandes evangelistas pregar, e quase podia pregar alguns dos sermões deles. Contudo, eu nunca poderia obter os mesmos resultados, porque isso não é o meu dom. Mais ainda, continuo a gostar de ouvi-los pregar, porque é aquilo que o Espírito Santo quer que façam. Eles proclamam Jesus Cristo, e isso é a natureza essencial do ministério evangelístico. O seu único objetivo e propósito é apresentar Jesus Cristo aos que nunca ouviram. O seu atestado. Agora vamos olhar para o atestado de Filipe, que também é muito simples. Aqui, de novo, a maioria da igreja de hoje está longe do modelo do Novo Testamento. Filipe aparentemente desceu à cidade de Samaria sozinho. Os apóstolos foram 2 a 2. Os profetas foram em grupos. No entanto, aqui está um só homem, Filipe, um judeu.
andando sozinho para dentro de território hostil. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4:9. Mas Filipe desceu a esta cidade bastante grande da Samaria e começou a pregar Cristo. Por que as pessoas escutaram? Porque Deus deu testemunho sobrenatural à verdade da sua mensagem. As pessoas sabiam que ele realmente tinha alguma coisa. Como é que eles sabiam isso? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8, 6-7. O que é que atraía a atenção das pessoas? Milagres de libertação e milagres de curas. Quando as pessoas da Samaria viram a evidência do poder que estava na mensagem de Filipe, ouviram cuidadosamente o que ele tinha para dizer. Não foi por causa da notícia dada primeiramente nos jornais e pelo rádio acerca do grande pregador Filipe, que vinha à cidade. Não, ele não sabia que vinha, nem elas sabiam. Mas quando ele veio, todos os ouviram devido ao testemunho divino, numa simples palavra. O atestado evangelista do Novo Testamento são os milagres. Eles são a única autoridade e atestado que Deus providenciou e funcionam. O atestado evangelista do Novo Testamento são os milagres de Deus. Agora, os milagres não convertem pessoas, nem produzem fé. O que eles fazem é prender a atenção das pessoas e fazer com que escutem a palavra de Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas não escutarem, é inútil pregar-lhes. A primeira coisa que é preciso fazer é obter a sua atenção, e isso é feito pelo miraculoso. Eu estava a orientar um serviço de libertação com um bom amigo meu, onde essas mesmas coisas aconteceram. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Estava lá um terceiro pregador, que era também um bom amigo meu. Ele ficou bastante indignado e disse no final: onde é que alguma vez viste um serviço assim no Novo Testamento? O primeiro amigo e eu olhamos um para o outro e ele disse: encontras isto em Atos 8:7. Eventualmente, esclarecemos bastante satisfatoriamente o mal-entendido e esse homem continua a ser muito meu amigo. Muito do que consideramos normal pelos padrões do Novo Testamento é anormal pelos modelos atuais. E muito do que a maioria dos cristãos chama anormal é normal pelos padrões do Novo Testamento. O atestado do Evangelho e as boas novas são sobrenaturais. São a prova de que existem boas novas. Os possessos são libertados e os doentes são curados. Quando as pessoas veem estas coisas acontecer, elas sabem que são boas novas. Elas não estão tão interessadas em teologia, querem resultados. Esta é a forma pela qual Jesus ordenou o programa que ele estabeleceu e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 15-18. Aqui são dados 5 sinais sobrenaturais: a evidência da libertação, a evidência do batismo no Espírito Santo, a evidência de não serem atingidos ao pegarem nas serpentes ou beberem alguma coisa mortífera, e a evidência de curarem os doentes através da imposição das mãos. Os ministérios dos primeiros apóstolos estão resumidos nestas palavras: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Versículo 19, 20.
Esse é o modelo do Novo Testamento. Deus confirma a sua palavra com sinais que se seguem. Se fosse desafiado por Deus para ir novamente como missionário, eu não desejaria deixar o próprio país e pregar em qualquer lado, se não tivesse a certeza de que Deus daria testemunho sobrenatural à mensagem que ele me deu. De preferência, ficava em casa e enviava dinheiro, seria melhor. Mas eu acredito e tenho provado na minha própria experiência que se fores e apresentares as boas novas e acreditares no Espírito Santo, ele confirmará a sua palavra. É dessa maneira que deve ser, como diz em Hebreus 2, 3 a 4. Quando os primeiros pregadores partiram, Deus deu testemunho com sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo. Lembras-te do jovem na África com pouca cultura que falou aos meus estudantes? Depois do Senhor tê-lo salvo primeiro, ele estava presente numa campanha liderada pelo irmão T.L. Osborne, em Mombasa. Ele viu os milagres que Deus fez ali e acreditou que se Deus fez isso pelo irmão Osborne, ele o faria por ele. Ele partiu deste princípio e isso deu prodígios. Essa foi uma das razões pela qual ele obteve uma tremenda resposta dos nossos estudantes. Um dia, este jovem disse-me: Irmão Prince, não é difícil evangelizar na África. Eu apenas entro numa aldeia e pergunto se há alguma pessoa doente ali. Há sempre alguém doente numa aldeia africana. Eu oro por essa pessoa, ela fica curada e tenho a minha congregação. Esse é o modelo do Novo Testamento. Não precisa de comitês, bandas, coros ou nenhuma dessas coisas. Deus abençoa-as se elas estiverem lá. Mas provavelmente podemos fazer melhor sem elas, porque se as tivermos, temos a tendência para depender delas. A única coisa que realmente importa é o testemunho da prova sobrenatural do Espírito Santo. A sua direção. Avançando no capítulo 8 de Atos, a direção de Filipe foi também sobrenatural. É o mínimo que se pode dizer. Ele sabia para onde e quando ir por orientação sobrenatural. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Atos 8, 26 a 29. Repara na direção pela voz do Espírito Santo. Depois, ainda melhor, após o eunuco ter sido batizado, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Vê versículo 30, 40. Logo que o trabalho terminou, Filipe não teve que decidir para onde ir. O Espírito Santo simplesmente levou. Ele não teve que andar ou viajar de coche. Ele teve transporte divino. Eu chamo o evangelista paraquedista de Deus, porque ele apareceu de repente no meio das pessoas, fez o seu trabalho e foi levado de novo. Isto não ocorre com frequência nos nossos dias. Apesar de algumas vezes acontecer, em todos os eventos o evangelista está em movimento. Ele é imprevisível. Mesmo o demônio não sabe onde é que ele aparece a seguir. Deste modo, ele mantém o demônio na defensiva. De um modo geral, a igreja hoje está na defensiva, enquanto o demônio está na ofensiva. Mas o verdadeiro evangelista está na ofensiva, tal como estava Filipe. O verdadeiro evangelista está espiritualmente na ofensiva, mantendo Satanás na defensiva. Uma vez ouvi Charles Simpson dizer que todos os demônios sabem que têm de estar prontos às 11 horas da manhã no domingo, porque quando o pastor prega o seu sermão, todos os demônios unem-se contra as pessoas que vão. Eles fizeram o seu trabalho antecipadamente e não existe elemento de surpresa. Mas acredita-me, quando Filipe se movimentava, os demônios simplesmente não sabiam onde ir a seguir ou quando é que ele estaria lá. Eu desejo ver essa iniciativa restaurada na igreja. A sua divulgação, não a igreja local. Na lista dos dons de Deus na igreja, podemos deduzir um aspecto final do evangelista, o qual já mencionei antes. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. O evangelista não é referido aqui, porque Paulo estava a falar sobre a igreja local
e os ministérios que funcionam nela, enquanto que o ministério do evangelista é para os não convertidos. Agora, um evangelista poderia ter um ministério na igreja local se ele fosse um operador de milagres, que tivesse dons de curas. Nessa capacidade, ele podia preparar outros na igreja local para serem evangelísticos. Além disso, ele não teria essencialmente nada para fazer, porque todos na congregação teriam já sido apresentados a Jesus como Salvador, o que é o alcance básico do ministério evangelístico. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Sigo que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu traje até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.